A paz do Senhor, família Redenção, estamos mais aqui para mais uma live, né? Entendendo que o Senhor vai fazer coisas grandes nessa noite sobre a tua vida. Então receba essa palavra no seu coração e temos certeza que Deus tem coisas poderosas conosco, né? Estamos aqui com o Diácono Elias, o presbítero Wilton. O Diácono Elias é o nosso líder dos jovens. Estamos aqui com o presbítero Wilton, que é o coordenador de todas as células da Igreja Redenção. Eu sou pastor Marco, coordenando o ensino da igreja. Então Deus tem coisas preparadas, poderosas para você nessa noite. Então, vem conosco. Vamos orar, Diácono Elias. Amém. Pai, eu quero te louvar, quero te engrandecer nessa noite, Sim, bendizer o Deus. teu nome, invocar a tua presença, Senhor, pedindo que o teu Espírito Santo possa nos conduzir durante toda essa Nos ministração, ajuda, Senhor, nos nos dando ajuda. sabedoria dos altos céus, para que nós não venhamos falar tão somente aquilo que queremos, mas aquilo que convém falar nessa live de hoje. Sim, Deus. Que o Senhor, Pai, possa conduzir os corações que estarão recebendo essa palavra e que eles sejam um solo Sim, Jesus. apropriado para um crescimento saudável dessa Sim, semente Deus. que estaremos lançando. Sê com os teus filhos. Espírito Santo, eu te peço também, em nome de Jesus, livra-os de toda distração Jesus. que possa impedi-los de absorver o máximo daquilo que o Senhor vai derramar aqui nessa live. Assim, Pai, sê com os teus filhos, sê conosco. Essa é a oração que nós te fazemos no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Então, ó, já compartilha essa live aí, já envia para amigos, já convida para estar conosco, já dá o seu like, porque sabemos que quando você faz isso, você abrange muito mais a nossa live, onde a gente pode alcançar mais pessoas. Nós temos como tema dessa live, ainda que muitos somos um. Nós vamos falar sobre unidade, onde já estamos vivendo, né, esse nosso momento da igreja sobre a unidade, até que sejamos um. Então o tema é ainda que muitos somos um. E nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 5. Vou pedir aqui o presbítero Wilton para poder ler para nós. Amém. Quero te abençoar com essa poderosa palavra nessa noite, em Romanos 12, versículo 5, que diz assim: assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Que palavra poderosa, hein, pastor Marco? Amém, glória a Deus. Então falamos sobre unidade, esse é o nosso tema hoje, né? Ainda que muitos somos um, e nós vamos falar sobre a unidade da igreja, do corpo de Cristo. Aí precisamos entender o que é a unidade. A unidade é uma ação coletiva e é necessário para que a unidade tenha. O único objetivo da unidade é ser coeso, é estar juntos, é ser um, é ter uma integração, é ter uma união. Por exemplo, me presta a sua mão, Elias, abre ela assim, assim. Olha só, aqui, ó. Agora somos uma só mão. Então nós estamos em unidade. Antes éramos duas mãos, agora nós somos uma mão. Então precisamos estar assim para que a gente possa caminhar. E para entender um pouco isso, não significa que o Elias vai deixar de ser Elias e o Marco vai deixar de ser Marco. Mas uma coisa interessante vai ser o quê? É que a vontade do Elias ou a vontade do Marco não vai prevalecer. Vai ser a vontade coletiva, o que é melhor para todos, para que possa fazer. E isso é uma unidade. É o mesmo pensamento, é o mesmo propósito, junto numa mesma visão, vivendo aquilo que Deus tem estabelecido para nós através da nossa liderança. E hoje a nossa liderança aqui da igreja é o pastor João Alexandre, que é o pastor presidente, que Deus tem derramado sobre ele, sobre nós. Para entender um pouquinho, eu preparei uma introdução sobre esse texto de Romanos. Romanos é o melhor tratado teológico que existe na Bíblia, irmãos. Se você for ali analisar, coisas poderosas, né? Você vai pegar aí vários pensadores, vários filósofos e teólogos que usaram esse texto para que coisas poderosas acontecessem no meio do cristianismo. Mas nós não queremos nos ater nisso. No capítulo 11, Paulo começa a falar, ele trata aí de uma doutrina, né? Ele trata agora aí da doutrina, tratando agora a ética. Ele está falando sobre isso. E ele passa da teologia, ele passa agora para a vida. Ele prepara, ele ensina, e agora o ensino dele tem que ter a prática, é o dever. Então Paulo está fazendo isso no capítulo 11, achei bastante interessante.
Ele afirma que a doutrina sem a prática não adianta. E no capítulo 12 agora ele muda. A atenção dele não é mais para a ética doutrinária. Sim. Agora no capítulo 12 ele trata sobre relacionamentos. Ele faz aí um resumo, se você for ver, é muito bom. Ele fala assim, ó, trata o relacionamento horizontal e o relacionamento vertical. O relacionamento um para com os outros. Sim. Você vai ver Paulo tratando como se relacionar com os irmãos, com os amigos, com os inimigos, olha só, Misericórdia. com os inimigos. Ele ensina como a Bíblia é fantástica, né? Por isso que ela é imutável, infalível, inerrante. Eu gosto dessa palavra. Ele mostra aqui. Então, para mim, para você, ele está trazendo informações, está trazendo direções, direcionamentos para que podemos viver assim com os irmãos. Então, o relacionamento horizontais e verticais, de como você vai se relacionar com Deus, com os irmãos, com os amigos, com os inimigos, e aí por em diante. Uma vida assim transformada, irmãos, precisa ter relacionamentos transformados. Só vou dizer que eu sou transformado, que houve transformação quando eu, né, aqui estou falando eu, ter os meus relacionamentos transformados, viver de prática isso. Eu fui ontem parado sobre uma pessoa sobre isso, sobre a dificuldade de você ter que dar a outra face, que ainda não está preparado. Ele acha muito rígido isso para ser crente. Ser crente é muito difícil porque você tem que dar a outra face. Eu falei, rapaz, em vez de você dar outra face, você corre, que é melhor. Com certeza. Corre muito. Em vez de dar outra face, você corre, que é mais fácil. Você não enfrentar, né, quando você está ali sendo tentado ou provado. Se for provado, você consegue suportar. Mas tentação a gente deve fugir dentro disso. Então, dentro do capítulo de Romanos, capítulo 12, versículo 5, falando sobre unidade, e eu usei esse tema aí, somos um só corpo. Fazemos parte de uma só família. Somos um só rebanho, ovelha de um só pastor. Esse pastor espiritual, esse co-pastor, né? Pastor Mó. Embora coletivamente sejamos vários membros, temos vários pensamentos, mas somos um em Cristo. Cristo nos une, Cristo nos aproxima, Cristo nos nivela e nós estamos ligados em Cristo porque Ele é o cabeça. Então, dentro dessa pequena introdução, né, do que é essa unidade, do que Paulo está tratando aí, a gente vai trazer alguns temas para que a gente possa colaborar aí. Pegar aí o presbítero Wilton. Amém. Paz do Senhor para você de casa. Uma noite abençoada. E nós temos hoje aqui, pastor Marcos e diácono Elias, bastante coisas, né, para nós desmiuçarmos, né? E o primeiro ponto que eu achei muito interessante, dentro do capítulo 12, eu queria transmitir para você de casa e para nós que estamos aqui juntos. Estamos em unidade, de fato, né? Estamos aqui unidos no mesmo pensamento, né? Num só propósito. E creio que você de casa, ouvindo essa live, vai conseguir alcançar essa unidade que Paulo evidencia aqui no texto. E fica muito evidente tudo que o próprio pastor Marco mencionou, diácono Elias, a questão do relacionamento. Mas o que eu queria frisar no início aqui da minha fala, e depois nós vamos contribuir muito mais, é a questão da unidade cristã. Sim. Por quê? A unidade cristã é um dos fatores principais, vitais, essenciais da igreja, né? É verdade. E uma das marcas que mais derruba a unidade, ou que tenta destruir a unidade, é o fator de eu me relacionar pacificamente. Porque há um grande desafio, né? Quando eu falo em me relacionar pacificamente. Porque nós começamos até um relacionamento bom para você de casa, mas vale a pena se relacionar, vale a pena manter o corpo unido, o corpo de Cristo, mas uma das marcas mais desafiadora da nossa queda é viver pacificamente. Porque e quando nós temos dificuldade de discernir e entender o que é a unidade do corpo, nós vamos aprender isso aqui, que vai ter muita coisa aí para nós. Quando nós temos essa dificuldade de discernir isso, qual é a nossa fuga? Só para deixar aí, pastor Marcos, se eu continuar, é o isolamento. Sim.
Quando eu não quero viver unido, em unidade, a minha fuga é me isolar. Né? A minha fuga é me distanciar de muitas coisas. E eu quero dizer para você que esse não é o caminho melhor a ser escolhido. Nós vamos estar falando a respeito da unidade e vamos entender bastante sobre isso, pastor. Essa é a minha fala de início. Elias. Amém. Boa noite, família, tudo bem? Paz do Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz de estar aqui. Falo rapidão, né? Estou feliz de verdade, né? Primeiro de estar aqui com o pastor Marco. Primeira live que a gente está gravando junto. O presbítero Vitor a gente já está um pouco acostumado. E esse tema é muito bom, gosto bastante. E quando o presbítero me falou do tema, falei, peraí, o 5 eu ainda não gravei, mas o 2 a gente já grava, né? E esse texto ele veio no meu coração, enquanto eu estava pensando a respeito dele, meditando, que quando a gente fala de unidade, a gente para pensar, e o presbítero falou de unidade cristã, e é claro que nós vamos nos basear realmente nisso. Até porque esse é o nosso objetivo, de entendermos como igreja, como colaborarmos uns com os outros, para que haja sim um alvo a ser alcançado e que esse alvo seja alcançado muito mais rápido. Porque você para olhar, e quando eu vejo, quando a gente coloca assim, alvo a ser alcançado, a gente vê uma ilustração muito corriqueira e muito simples. Formigas. As formigas, elas são um organismo poderoso. Por quê? Porque elas sabem qual é o seu lugar, sabem o que tem que fazer, uma protege a outra, elas têm que nutrir todo o seu organismo e elas trabalham dedicadamente para que isso aconteça. Você vê que a proteção, elas se protegem, elas não precisam ver para onde estão indo, elas se comunicam entre si e sabem para onde estão indo. E no nosso caso não é diferente. Não é que nós não estamos vendo, não, porque se nós estivéssemos vendo não teríamos mais a necessidade de fé. Mas nós estamos com a certeza de que nós estamos indo para o reino que não é aqui terreno. E aí, quando o pastor falou a respeito do resumo que ele fez ali no capítulo 11, Romanos é interessante demais porque ele é um livro pedagógico, mas prático. Ele não te deixa só nas entrelinhas dizendo para você assim, ó, é isso daqui. Não, é isso daqui, mas vai lá e faça assim. E falar de unidade sem dizer que somos indivíduos diferentes, mas precisamos aprender a trabalhar uns com os outros. Romanos 15:1 vai dizer, nós que somos fortes, devemos aprender e suportar aqueles que são fracos. Esse é um dos grandes segredos, porque às vezes eu me acho numa condição de que eu quero que a outra pessoa faça a mesma coisa que eu. E quando eu vejo ela não dando esse feedback para mim, estar em unidade com aquela pessoa vai ser difícil, porque eu não consigo suportar o limite dela. E aí, o grande problema são dois. Eu de suportar aquela pessoa e ela de não encontrar em mim um porto seguro para dizer assim, cara, eu sei a tua fraqueza, eu vou te ajudar pra gente estar unido. Então, isso é muito importante para que a gente construa de fato e verdade uma unidade. E é isso que faz todo sentido, porque um corpo não vive, um braço fora do seu corpo, ele não vive muito tempo. O sangue vai coagular, os tecidos vão morrer durante alguns minutos, segundos, não sei, e o outro braço não cresce mais. É diferente dos répteis, né, que regeneram algumas partes do corpo, mas nós não. Nós fomos feitos para estarmos de fato e verdade unidos, para ter vida. Obrigado. Vamos seguir trazendo, já aproveitando 2 pontos que vocês já falaram, né? Nós podemos identificar alguns motivos, né? Algumas causas que fazem com que as pessoas deixem andar em unidade. Então, pegando já o gancho que o Wilton já falou, pegando esse gancho que você já falou, Elias, a gente vai caminhar um pouquinho aí, por exemplo. Vamos caminhar nesse pouquinho. O que o Wilton falou ali é interessante, né? Alguma das causas que impede que as pessoas possam andar em unidade, ou alguma das causas, é o egocentrismo. O que seria isso? A pessoa acha que só a sua opinião que vale, só o seu jeito é o melhor de fazer, porque ele está sempre certo. Olhando dentro do que você está falando aí, é o que traz essa dificuldade. Sim. Porque quando eu olho para o meu achismo, né? Exato. E o meu achismo muitas vezes nos atrapalha, porque eu quero que o outro seja cópia
fiel Fiel, do que eu sou. Exatamente. Eu tinha um problema assim muito sério. E aí, confessando para vocês aqui, eu era muito assim, porque, por exemplo, se eu acordasse 5 horas para poder jejuar ou Sim. para orar, eu achava que todo mundo deveria acordar. Se eu lia a Bíblia toda em 30 dias, eu queria que todo mundo lesse a Bíblia toda em 30 dias. Se eu jejuava 24 horas, eu queria que todo mundo fizesse isso. Achando que todo mundo ia ser cópia fiel, ou Exato. só que aquilo que eu fazia era certo. E quando você começa a ter essa experiência com Deus, e você vai olhando, você vai entendendo que cada pessoa é um indivíduo, cada pessoa reage de maneira diferente, É verdade. mas que os menores mesmos são necessários. E como? Porque você não pode dizer que a unha não faz parte do corpo. E você não pode nem dizer que ela é mais importante até do que o coração, porque ela faz parte do corpo. E se fazendo parte do corpo, ela tem essa necessidade. E você for ver, na realidade, a maioria dos órgãos que são essenciais para nós, eles não aparecem. É verdade. Eles estão internos. Então, para você identificar, é muito mais difícil. Mas eles estão Exato. trabalhando, atuando e são importantíssimos. Então, eu queria falar sobre isso, o egocentrismo. Foi o que você falou. Sim, sim. Que as pessoas se acham tão autossuficientes que às vezes não gostam de estar junto com o corpo. Exato. O que o Elias falou aí também, né? Sim. Que ela quer que a outra seja igual a ela. Então, só um pouquinho para vocês falarem aí. Também, fala, depois eu vou para outra aqui, senão o tempo vai ficar curto. E os pontos interessantes, né, dando continuidade na questão, eu estava falando sobre a unidade cristã. Então, vamos fazer isso. Eu vou falar os 3 Sim. ou 4 e depois vocês Sim. falam o que vocês quiserem, né? Amém. Por exemplo, há um outro motivo, né, que a gente pode, Sim. outra causa que a gente pode identificar como dificuldade para a unidade é a competição, é o autopastoreio e também eu vou classificar aqui sobre a orfandade. Sim, O que é sim. orfandade? Depois eu falo com você mais legal, que aí está dentro da minha área muito boa, é o quê? É a pessoa que tem dificuldade com a liderança porque teve dificuldade com os pais Sim. ou com o responsável. E aí ela não consegue se submeter. Mas aí vamos falar mais, é isso. Joga a bomba para vocês. Vai, essa granada sem pino para estourar com vocês. Aí vocês compartilhar. Eu primeiro, depois o Elias. Primeiro vai, deixa assim. Os motivos e causas para falar sobre isso. Eu sou bem objetivo aqui para vocês transmitir mais conhecimento, né? Sou o menor da casa, no sentido carinhoso e sem esse egocentrismo, né? Porque às vezes eu falo que sou o menor, Mas se achando maior. se achando maior. Então isso também é importante nós observarmos dentro de nós. Mas dentro dessa questão do egocentrismo que o senhor estava colocando para nós, Jesus ele tem uma fala muito interessante em Mateus 20, do 26 ao 28, ele diz assim, ó: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser se tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Olha que interessante. Isso aí. Né? Não sei se vocês me alcançam, você de casa. Sim. O 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. O 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, quando nós não alcançamos o cerne, como Elias falou aqui no início aqui, dessa unidade, que o nosso papel principal, dentro de uma diversidade de dons, né, de característica, de formas de servir, porque nós não estamos falando de uniformidade, Sim. nós estamos falando de diversidade, né? Sim. Então isso nós temos que entender também, que somos um corpo, somos muitos membros, mas com diversidades de dons, Sim. de talentos, né, de características, Atuações dentro do corpo, mas que transforma isso em um propósito só, em um pensamento só. E foi isso que Jesus mostrou. Então, quando nós não entendemos o cerne da unidade, que é o servir o próximo em amor, é onde entra a nossa dificuldade de nos relacionarmos, pastor. Verdade. O que o senhor trouxe no início. Porque quando eu não entendo que eu preciso servir, ao invés de ser servido, né, ser o modelo principal de Cristo, eu começo a confundir essa unidade. E eu transformo ela num princípio da unidade, que seria o quê? A união. Sim. Eu estou junto, mas ao mesmo tempo separado. Sim. Não sei se vocês estão me compreendendo. Mas é isso. E mais um pouquinho, Entendeu, a gente pastor? vai falar Pode ir. sobre o purê.
E Sobre a o gente poder. entra forte nisso. Exatamente. Vai lá, Elias. Bom. Cara, é muito bom, né? A gente vai aqui soltando e vai daqui a pouco vai vir um monte de coisa. A gente tá falando um pouquinho também, né, pra entender. Competição. O interessante é que, se a gente parar pra pensar, a gente, no ambiente de igreja, é um pouco difícil a gente demonstrar de cara, a não ser que a gente esteja passando por um processo de estresse Sim. espiritual, onde a gente está passando por lutas, batalhas, que aí a gente demonstra com mais facilidade aquilo que está dentro. Correto. Fora isso, é muito fácil camuflar uma situação ou um estágio que eu estou... Vou ser bem mais claro, né? Eu digo que, não, vambora, tô torcendo por você. Sim. Mas na verdade eu não tô torcendo por você. Eu tô camuflando isso dentro de mim. E isso daí, em alguma hora, isso vai se revelar dentro de mim como algo danoso, maléfico. A gente vê aqui, o senhor leu aí a respeito de Mateus. Sim. Olha o que diz no versículo 9. O amor deve ser sincero. E quando diz sincero, não diz só no sentido pejorativo de eu falar, eu te amo. Mas diz no sentido de dizer assim, cara, eu te amo muito, a ponto de continuar o versículo que diz: odeie o que é mal, apegue-se ao que é o bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e dá honra para os outros. Ou seja, é eu pensar menos de mim, olha assim, falar, pô, caramba, o que o pastor Marco está precisando de fato e verdade? Que eu possa estar ajudando e contribuindo no chamado dele pastoral. E eu sei que se ele é o meu pastor, se o pastor João é o pastor que o Senhor colocou sobre a minha vida, eu vou entender que eu preciso de alguma forma buscar em Deus contribuir com esse chamado. Isso é dar o amor de verdade. Não é eu buscar pra mim, calma aí, tô indo pra igreja, meu Deus, eu tô precisando daquele negócio. Deus já sabe que a gente tá precisando. Deus já sabe, o interessante é isso. Deus já sabe do que nós precisamos. E agora, Deus quer de nós que nós entendamos o que a igreja dele está precisando. E é isso que é o viver uma vida de unidade. Não é só pensar ao meu respeito. Quando a gente fala de quando vem competição soa no meu coração, é eu não pensar em competir entre aquilo que é minha vontade e aquilo que é a vontade que está sendo proposta pela minha igreja, pela nossa família. Sim. E aí eu vivo uma luta, onde eu vou me desgastar dos dois lados. Sim. Porque eu não vou conseguir agradar, e aí entra aquele texto, né? Não podemos agradar a dois Senhores. ou eu vou me dedicar a mim, ou eu vou me dedicar mais à igreja. Exato. Por isso que eu vejo, e o pastor falou, né, interessante, que ele falou, pô, eu confesso que em algum tempo eu queria que as pessoas fossem igual a mim. Eu já estive nessa competição, onde eu queria muito, busquei muito respeito para mim. Meus objetivos, meus alvos, alcancei algumas coisas. Outras eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Até que eu entendi, o Espírito Santo despertou em mim. Elias, você não precisa buscar isso daqui com as forças do seu braço. Nem se dedicar nessas coisas que você vai alcançar naturalmente. As bênçãos vêm naturalmente. A gente não precisa competir. É só fazer aquilo que está sendo direcionado. E aí, quando eu olhei para aquilo que eu vi que era tão mais simples, e eu me coloquei debaixo dessa certeza, como eu tenho sido abençoado, como a minha... eu costumo falar, né? A gente fala, eu estou líder. Eu não gosto muito desse sentido. Eu gosto de me colocar como eu sou líder. Eu assumi isso. Essa responsabilidade eu assumi. Sim. Até o dia que o Senhor fala assim, Elias, você não vai ser mais, eu vou entender. E aí eu não vou ser mais líder. Mas o que eu estou querendo dizer? É que quando eu me coloco debaixo disso, eu assumo a prerrogativa de servo. E aí entra a questão que o presbítero falou. Aí eu sirvo com diligência, aí eu me coloco debaixo da autoridade do meu pastor, aí aquilo que ele falar não vai ser mais pesado para mim, aquilo que ele me orientar, até os puxão de orelha, eu vou entender, cara, olha isso, fica até arrepiado, né? Porque falar de puxão de orelha, no início, eu lembro na primeira pregação, primeira, segunda e terceira, esse camarada aqui, presbítero Hilton, né, camarada no bom sentido, a gente tem uma Da intimidade. amizade. Sim. Ele vinha pra mim e falava assim, o senhor também, vinha pra mim e falava assim, Elias, você esqueceu, você falou 3 tópicos, você falou 2. Você falou isso e um período ali você deu uma... E tipo assim, no primeiro momento, eu falei, caramba, cara, será que eles estão falando pro meu bem? Só que eu não externei isso. Mas no meu coração, eu entendi o quê? Eu falei, Senhor, me ajuda. E o Espírito Santo também falou assim, Elias, é pro seu crescimento. E aí nisso eu fui amadurecendo. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Todas as vezes peguei, e aí, como é que foi? Como é que foi? Por quê? Porque a gente precisa disso. Nós precisamos dessa unidade para que haja manutenção. A gente falou aqui da unha. A unha, se não for cortada, ela cresce em excesso e pode nos causar dano. Já pensou você coçar... As mulheres que têm unha de acrigel, né? Eu fico me perguntando, gente, como é que elas coçam o olho?
Já parou pra pensar? Já tem uma habilidade. É, verdade. E no celular? Meu Deus, é com a digital, né? Mas nós precisamos uns dos outros, porque a competição nada mais é do que a forma humana e, em alguns casos, uma brecha que o diabo encontra para dividir uma igreja e um corpo. Vai, pastor. Uma coisa interessante que você falou, e eu vou salientar aqui, quando vier esse pensamento, como Elias falou Sim. aqui, né? De que sentir que está sendo uma forma pejorativa, em vez de ser Diminuído, construtiva, né? Em vez de ser essa crítica ser mais destrutiva, falar para quem está falando, porque para que você possa compreender de fato o que a pessoa está dizendo. Sim. E geralmente, né, a pessoa só argue outra pessoa quando quer o crescimento, quando quer fazer ela avançar, né? E isso é importante a gente estar, porque é como um ferro afiando ferro. Quem tem um pouco mais de experiência vai ajudar aqueles que estão começando agora, e isso faz parte da unidade. Sim. A unidade é isso, né? Os mais experientes estão ensinando os mais novos, e graças a Deus por isso. Tô doidinho para passar minha capa, para avançar. E também um outro tópico que eu falei sobre a orfandade, né? Às vezes as pessoas já têm problemas emocionais, dificuldade em relacionamento com os pais, mães, algum responsável, ela vai ter dificuldade com liderança. Vai ter dificuldade em se submeter ao que está sendo colocado, às diretrizes. E às vezes a pessoa nem sabe, e aí o diabo pega a carona nessa questão e usa de uma forma maligna para que ela possa se rebelar, se levantar contra aquilo que está se colocando, sem ela perceber. Sim. Então entra a questão emocional, entra a brecha maligna, uma brecha para atuação maligna. Sim. Se a pessoa não perceber isso, ela traz isso, é uma dificuldade para ter esse relacionamento mútuo. Por exemplo, às vezes são gatilhos emocionais que estão na cabeça dela, que ela sofreu lá quando infância. Sim. Quando alguém faz isso que falou contigo, né? Quando te chama a atenção, já parece... Te gatilha, te lembra aquela parte lá de baixo, você bloqueia aquela situação. Não posso ter mais... Unidade com aquele pessoa, não, ele quer ver o meu mal, não é meu bem, não. Então esses pensamentos permeiam, passam por cima de nós, quer falar, Hilton? Então, como o senhor tocou nesse assunto aí da questão, né, dos emocionais, daquilo que a gente, muitas das vezes, somos atingidos ou afetados dentro do nosso próprio lar. Sim, sim. Eu queria frisar esse ponto, né? Para se ter uma unidade saudável dentro da igreja, primeiro é preciso se ter mais e mais unidade dentro da nossa própria casa. Sim, dentro do lar. Dentro Com do certeza. lar, porque você vê, as maiores dificuldades eu botei aqui, que desconstrói essa unidade dentro do lar, é o quê? É o dinheiro, é meus gostos peculiares. Sim, Né, que é a são minha as vontade, né, que tá dentro do egocentrismo, Exatamente, os Prioridades acertos pessoais. de contas. Então, isso, como o senhor colocou, é muito importante nós observarmos essa parte. Sim. Né, para que nós venhamos, primeiro, manter essa unidade dentro do nosso lar. Para que quando nós chegarmos na igreja, nós conseguimos transmitir isso uns para com os outros. Por quê? Aí, quando eu chegar no corpo de Cristo, que é dentro da igreja, eu não vou ter a dificuldade de entender que aquele que é menor, eu tenho que tratar ele superior a mim. Sim. Exatamente. Porque eu já venho de lá com essa identidade. É. Eu não deixo criar essa identidade. Porque muitas das vezes você quer ensinar, quer ser tratado primeiro aqui. Mas o tratamento Não. começa lá. Começa lá. E isso nós não entendemos. Porque às vezes, quando nós viemos de casa desconstruído ou desprovido dessa unidade, aí eu botei aqui. O que acontece muito com a gente? Ó, eu botei aqui. Nós não reconhecemos os nossos irmãos como membros do corpo. Sim. Nós não reconhecemos. Aí o que a Bíblia diz para nós? Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Porque nós viemos com esse sentimento. Chegamos aqui cheio de Achamos mazela. que é mais importante aquilo que nós fazemos do que aquele que ele faz. Exatamente. O irmão, nosso irmão. E aí a Bíblia continua dizendo assim, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Foi aquele texto que eu usei no início. Por né? isso que eu estou trazendo, para que nós possamos ter essa consciência de que muitas das vezes eu vou olhar para alguém que eu entenda que é inferior, mas dentro da unidade do corpo de Cristo, ele é de tão grande importância como eu, como você, que exerce uma função
maior. Não muda. Se eu exerço uma função, já falamos isso aqui sobre várias vezes, se eu exerço uma função na portaria, eu sou igual ao pastor que está pregando. Deus, né, nivela todos. Nivela A unidade tudo. nivela, Exatamente, independente do que você faz. Por exemplo, vou dar um exemplo muito grande aqui, né? Teve uma vez um membro da nossa igreja, ele foi, logo assim que ele veio, né? Estava na célula com a gente, ele veio visitar a igreja a primeira vez. Ele foi impactado no estacionamento quando ele chegou para colocar o carro. Não foi a pregação, não foi os introdutores, não foi quem pregou, não foi a ministração, não foi a oração que ele recebeu. Ele foi impactado pelo irmão que estava lá no estacionamento. Então, olha a importância daquele que está lá, tá ligado. Ou também na portaria, que pessoas já chegam totalmente, né, precisando, às vezes ali carregado, um sorriso, às vezes um aperto de mão, um abraço que você dá, já trabalha na vida daquela pessoa e vai ser a melhor pregação que ela vai escutar. É verdade. Com certeza. E olhando esse texto que você traz, quando Jesus ele trata para os seus discípulos, mostrando que quem quer ser maior seja menor, ele está dando a maior lição para a unidade. É que nós devemos servir uns aos outros. Que está dentro da mutualidade. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Porque isso é importante para a igreja. Uma igreja que quer ver a unidade. Eu preciso servir o outro. Eu preciso servir o outro como a mim mesmo. Né? E aí essa visão que a gente vai caminhar aí. Olha, mas por que nós queremos viver em unidade? Por que isso? E aí fiz essa pergunta. Porque tem muitas igrejas que não vivem, mas nós queremos viver. E é o desejo nosso. Então a gente vai ter que passar por cima dessas coisas, aprender a lidar com isso. Mas por que eu quero isso? Aí eu comecei a pensar. E aí lembrei da igreja primitiva, mas também lembrei, sabe de quê? Lá no Gênesis, da Torre de Babel. Caraca, onde o texto, né, que fala assim, que o povo era um. E nós temos uma canção, né? O Zé Carlos fez uma canção para a igreja, né? Eis que o povo é um. Quando aquele povo se juntou, num propósito, no mesmo pensamento, eles conseguiram algo extraordinário, algo miraculoso, algo que ainda não tinha sido pensado. Eles criaram uma torre fora do comum. Então, primeiro eu trouxe para assim, por que eu quero ter unidade? Porque eu quero viver uma igreja com unidade. Porque a unidade vai gerar força. Vai gerar coisas extraordinárias. Nós vamos avançar de maneira poderosa e fantástica. Por quando essa unidade ser gerada. Presta a mão, Wilton. Não. Aqui, ó. Aqui é unidade. Exato. Aqui é uma mão em cima da outra. Aqui é, olha aqui, ó. Isso aqui, nós somos um. Somos um. Então, que seja a marca, né, da Igreja Evangélica da Redenção Cristã, a sermos um, estarmos unidos, não com pensamentos independentes. Aí a gente vai lá para Pedro, né? Sim. Paulo que gosta muito, você gosta muito de Paulo, né? Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de... Não vou polarizar a igreja. Então somos de Cristo. É verdade. Vamos agir para Cristo, melhor para o reino. Me dá só um espacinho que o senhor falou. Fica à vontade. O senhor falou praticamente do que eu coloquei aqui, eu acho importante para as pessoas de casa. Ó, a gente não combinou não, tá? Só o texto e o Espírito soprou tudo, tá? É verdade. Então, assim, alguns benefícios da unidade. Eu estava falando sobre... Então, eu trato isso como alguns benefícios. Eu coloquei aqui, ó, a unidade, os benefícios da unidade, ela nos ajuda a chegar no destino, pastor. Sim. Aí Eclesiastes 4:9, por quê? É isso aí. É que ele cita que é melhor também, é melhor ser dois do que um. Sim. Porque quando um cair, o outro ajuda. Só para você entender. Então, um dos benefícios ajuda a chegar no destino. Um outro benefício nos dá força. É Gênesis 2:24, quando o homem se une com a sua mulher. Estamos falando de unidade, né, pastor? Então, só estou parafraseando aqui para você de casa e nós entender, você lê o texto direitinho, você vai entender melhor essa questão da unidade. Ó, o benefício que traz também, vamos construir algo permanente. Você constrói algo permanente para sempre, não é algo durável aqui, ó. Mateus 12:25. E o último benefício, mas tem vários, esse é o último aqui que eu frisei, coloquei. Nos ajuda a ganhar nossos familiares e amigos. Então isso é muito importante. Eu ia falando isso. Além de lá de Gênesis, né, quando somos um, e aí quando o homem se torna um com a mulher, além de gerar
Pode gerar filhos, gera vida, né? Exato. Gera vida, mas dá prazer. Dá prazer. E isso é importante Isso é também. importante. Quando a igreja estiver unida, vai gerar prazer de estar juntos. Vai gerar vida, a Zoé, né? A Deixei Zoé pra de vocês, Deus, meus né? amados. Vai estar trazendo É isso aí. isso. E a questão, né, de um ajudar o outro. isso Sobre aí. Eclesiástico, eu separei isso. Essa ajuda tem muito a ver com o que Elias falou sobre o suportar. O suportar não é você, não suporto, irmão, não é Não. isso. É dar suporte, dar ajuda, dar o ombro. Exato. E aí a gente tem uma frase aqui que eu nem gosto de falar ela. Irmão, sozinho não. Que isso? Isso é muito forte. Você falar isso, Pô. meu irmão. Uma vez estava eu Tá subindo, disposto a carregar alguém, mano. tava eu subindo a comunidade. O irmão lá tava com uma pilha de piso. E aí o Zé fez essa música. Pra que ele fez essa música? Tô subindo, aí a música veio na cabeça. Sozinho não. O irmão tava sozinho carregando piso lá, carregando material. Eu falei, como que eu posso dizer que eu sou um? Como eu posso dizer sozinho não, Exato. se eu não parar aqui Meu e Deus. ajudar o irmão? Cara, vem. E aí você é confrontado com a palavra, com o que você fala. Eu gosto de usar muito isso. Enredaste Pela tua com a palavra. palavra, você ficasse ficou preso por ela. preso por ela. É. Isso que eu trago, eu aprendi isso na minha infância. É verdade. Então, realmente, quando você fala algo, você precisa. Quando os louvores nossos são cantados aqui, então são louvores, irmãos. Aquilo ali você está falando para Deus, porque nós viemos aqui para prestar o culto para Deus. Elias estava falando aqui, né? Você vem para pedir? Não vem para pedir, não, irmão. Aí você vem ao templo para prestar o culto Exatamente. para Deus, de adoração, celebração. A gente vem para isso. É para essa coisa. Pedir, você Exato. pede lá no seu quarto, É. secreto, no teu devocional. E é o lugar que a gente recebe, né? E é o lugar certo, isso. Para pra pensar, a gente tá aqui diante de Deus e fala assim, opa, já vou aproveitar que ele tá aqui, eu vou pedir. Não é Papai Noel. Não é o Papai Noel que a gente vai lá e verdade. não faz, não é isso. E o pastor tava falando algo interessante, né? Quando ele falou Torre de Babel, já tava na minha cabeça lembrando. Cara, falou muito ao meu coração, porque é o seguinte, né? A gente, se o povo de Deus estiver unido no propósito de Deus, a gente consegue realmente, como o pastor falou, construir coisas grandiosas e alcançar uma grande multidão. Eu creio. Agora, se o povo só estiver unido com as suas convicções, gera confusão. Verdade. E aí, um outro exemplo também de unidade, Arca de Noé. Sim. Noé ouviu a voz de Deus, salvou a sua família, colocou diante de Deus, diante da arca, dentro da arca, a criação, ou seja, família, destino, criação, propósito, para que depois, a partir disso, continuasse, a vida não acabasse ali. A vida pudesse ter uma continuidade. E aquilo que não fazia mais parte do propósito de Deus foi apagado. Então, é muito interessante, a gente vai olhando aqui para as narrativas bíblicas, a gente vai encontrando tudo aquilo que Deus tem como propósito Sim. de unidade, é para quê? Para que o mal possa ser removido e aquilo que é perpétuo da parte de Deus Meu permaneça. Deus. E não só permaneça, continue sendo prolongado. O pastor falou, né? A união entre um homem, a mulher Sim. e o seu esposo gera vida, propósito, destino, eternidade, porque nós fomos feitos para morar na eternidade com Cristo. Sim. E tudo isso vai acarretando sobre nós essas verdades. E aí Sim. eu abri a minha Bíblia aqui, né? Minha Bíblia facilitou porque caiu capítulo 12, 13, 14 e 15, que Aham. vem nessa cascata. Tudo junto. O amor, submissão à autoridade, os fracos e os fortes. E o 14 diz o seguinte: aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos Olha aí. controvertidos. Isso me arrebentou, por quê? Porque se eu olho pra minha caminhada e vejo que eu já corri uma milha a mais, eu não posso olhar pro cara que tá lá atrás e falar assim, vambora! Para com essa moleza! Eu tenho que fazer o quê? Cadenciar o meu passo. Já que eu tô lá na frente, eu vou cadenciar o meu passo pra alcançar aquele, como o pastor... Quando falou sozinho não, aí quebra as pernas. Meu irmão, dá a mão aqui, vambora. Sim. Vamos cadenciar o Dá passo junto. suporte. Eu vou te dar um suporte. Eu vou te mostrar como é que eu fiz pra resistir a esse processo de caminhada aqui. Porque, na verdade, é uma maratona, né? Sim. A caminhada cristã é uma maratona. Onde a gente não tá competindo pra chegar na frente. A gente tá competindo pra chegar junto. Isso. Esse é o propósito. Vai, pastor. Isso está dentro da unidade, né? Por isso nós queremos viver unidade. É por esse motivo. Porque a unidade também,
ela gera um ambiente maravilhoso, como você falou. Sim, sim. Se tem unidade, por exemplo, as suas ideias, os seus achismos, aquilo que você pensa, ele vai ser colocado em segundo plano, para um bem comum, para o bem melhor. Você falou aqui sobre a Arca de Noé, a gente vai lembrar sobre unidade lá dentro da Arca de Noé, porque ficar dentro da arca, dentro daqueles animais, tudo molhado, aquele cheiro, com tudo aquilo, não é fácil. Então, tá dentro da arca, e a igreja é a arca, né? Tá dentro da arca, com todos os problemas que existem, ainda é o melhor lugar. Sim. Porque lá fora é podridão, morte, Sim. e só tem desgraça. E aqui tem. Você não vai dizer, a gente não vai ter hipocrisia, nenhuma utopia de dizer a igreja é o lugar que não tem nada. Que não. A igreja é o lugar onde estão ali aqueles que querem melhorar. Então a igreja é o lugar dos doentes que querem se curar. A igreja é o hospital, os imperfeitos. A igreja é o lugar aonde nós vamos para poder melhorar um aos outros. E aí, você precisa entender isso. Que ainda que tenha imperfeições, e vai ter, e nós não podemos alimentar essas imperfeições, gerar isso, nós precisamos estar ligados ao que Deus tem preparado para nós. Então, eu lembro de Coríntios aí, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 1:10. 1 Coríntios 1:10 vai falar sobre a gente ter o mesmo falar. Vamos abrir, só para falar esse texto aí. 1 Coríntios 1:10. Já foi. Já foi? Então, Primeira carta, que eu já Coríntios tava 1:10, né? Vai ler. Amém. Lê. As divisões na igreja. Olha. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Continua. Por favor, vai aqui. Meus que estava irmãos, falando, né? Isso. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Eita, ferro. Forte. 13, vai o 13, vai. Eu paguei. Aí vem a pergunta, né? Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os de casa de Estefanas. Além destes, não me lembro de ser batizado alguém mais. Então, Paulo está dizendo aí o mais importante para a gente, que não pode ter partidarismo, né, facções, trazendo para nós aqui o importante. Então, um ambiente onde todos falam a mesma língua, a igreja, a unidade da igreja tem que estar dentro disso. Onde todos têm a mesma visão, onde eles lutam pelos mesmos alvos. Sim. Gera aí uma credibilidade para quem está chegando. Quando você chega numa igreja, pensa, irmãos, a gente já tem bem definido muitas coisas aqui. Nossa igreja é uma igreja em célula, que o cuidado é por células, que compartilha, irmão, quinta-feira nossa igreja é uma igreja de 2 asas. Quinta-feira a gente está celebrando a Deus, lá compartilhando a pregação de domingo que tivemos no culto de celebração. Então as 2 asas estão equilibradas, irmãos. Mas eu queria culto na sexta, não, mas aqui não é assim. Verdade. Aqui é desse jeito. E quem chega e quem está se adapta à visão e é comprometido em gerar esse ambiente tranquilo. Irmãos, a gente coloca aí a gente teve o final do nosso devocional aqui com uma consagração maravilhosa no sábado. No sábado. E aí, pessoas às vezes querem, mas não vêm. Sim. Então a unidade, onde está a unidade? Às vezes eu quero para ter status, mas não quero para participar. É o egocentrismo, né? É egocentrismo que eu mais reclamo, mas eu não tô lá. Esse é o problema. Meu Deus, então para gerar unidade, vamos embora. A igreja dá essa oportunidade. Exato. Deus está fazendo isso. E aí quando você fala isso, você dá oportunidade para Satanás. Sim. Sim. Aí eu vou falar uma frase que minha mãe me ensinou. Não empresta a boca pro diabo. Não empresta, meu irmão. Segura. Fica ligado. Porque tem pessoas que, para poder, o diabo, para... Como é? Eu dei um exemplo agora, eu falei com os irmãos, né, quando estava lá em Auma, a gente estava na liderança ali em Auma, e aí aquela unidade, aquela coisa maravilhosa, e Deus falou para mim, eu falei, irmãos, fique ligado, porque o diabo
vai querer agora separar, porque nós estamos numa unidade, ligados de uma forma poderosa. Então, fique esperto, porque o diabo vai querer tirar essa unidade. Sim. Como é que ele enfraquece uma igreja? Um reino dividido Não não subsistirá. Então, o inimigo ele tenta gerar esses confrontos e pega pessoas chaves, pessoas de peso, para que possa Exato. separar, porque se você dividir, tem menos força. É verdade. Caraca. Toda divisão gera menos força. Gera Você pega aí uma linha, ou vamos pegar um fio, né? Eu também sou formado em elétrica. Pega aí um cabo aí. Se você parte ele, ele tem menos resistência, mesmo você amarrando. Aí você amarra aquelas pontas, tem menos resistência do que quando ele está inteiriço. Então a gente precisa amarrar essas pontas. O Wilton gosta de usar, né? Exato. Segura essa ponta aí, vai. Não, e na verdade, pastor, quando nós não percebemos que a igreja que tem a falta da unidade, ela está uma igreja morta. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não atua na desunião. Verdade. O Espírito Santo não consegue atuar em algo que é desunido. Correto? Correto. Mas o ponto que eu quero ressaltar dentro do que o senhor colocou, talvez o senhor não escreveu sobre isso, ou escreveu, tem bastante conteúdo aí, é uma pergunta que ela é óbvia, mas de repente você de casa ainda não entendeu como fazer. Né? E é o quê? Como eu faço para me manter unido? O que eu preciso fazer para me manter unido? Eu botei um ponto aqui que eu penso que é muito interessante, pastor, que diz assim, ó, é simples, nada do que você já não ouviu, mas talvez você não consiga fazer, dar esse passo, ou não estamos conseguindo fazer. Precisamos perseverar na unidade. Olha só o que Paulo diz em Efésios, pastor, você me permite ler? Pode. Porque isso aqui, quando eu leio a Bíblia aqui, eu entendo que já fica logo tudo muito claro para mim, né? É perseverar, irmãos. Essa é a chave. Ele diz assim, Paulo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Vou ler rápido. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno na vocação a que foste chamado. Ao versículo 2. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em que, irmãos? Amor. Em amor. Ao 3. Esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então isso é muito importante. Ao 4. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa da vocação, perdão. Aí o 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ou 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, quando nós entendemos que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça desse corpo, a unidade ela floresce de uma forma que o diabo ele não tem condições de parar essa igreja. Todos vão ser atraídos. E nós vamos avançar. Vamos avançar, pastor. Falou, Exatamente. Você falou essa questão de estar nesse propósito, de como permanecer. Eu até abri aqui também, Efésios 4:13 diz assim, ó. Até que todos alcancem a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida, no caso, medida de estatura de Cristo. Ou seja, fé, prática, conhecimento, palavra. Não é só a gente ter um bom discurso eloquente. Exato. Não é só a nossa narrativa. Exato. Mas é a gente se deixar realmente ser moldado. Isso aqui é a nossa verdade. Então, peraí, se falou isso pra mim, cara, eu vou me esforçar pra praticar isso daqui. Eu vou me esforçar, porque eu me esforcei pra praticar. Eu me esforço pra praticar isso. E vou ser sincero, eu não me arrependo. E a verdade, isso é bom né? demais. A verdade da parte recíproca é muito boa, né? Você gosta quando você é cuidado, quando alguém te ajuda. Então, quando você faz, deve ter o mesmo sentimento. Eu estou falando, outro tópico que eu tinha aqui, as características de uma igreja em unidade. Em unidade. Essa característica é importante de estar aí, né? É uma igreja... E aí, onde eu falo sobre característica, eu não tenho como fugir da igreja do primeiro século. Correto. E aí a gente vai falar a Correto. igreja primitiva, né? Atos 2:46, vai falar sobre isso.
Nós vemos aqui que essa igreja do primeiro século, ou a igreja primitiva, é o Sim. melhor exemplo, sabe de quê? De purê de batata. Isso, pastor. De purê de batata, isso é um grande exemplo para mim e para você. É uma verdadeira inspiração essa igreja. Os resultados que elas alcançaram, que ela alcançou, melhor dizendo, da conduta, Sim. como eles viveram, e viver esse purê de batata. Mas o que é esse purê de batata? Calma aí que eu vou explicar para você. Aqui, ó, o texto diz assim, e perseveraram unânimes. Olha aí, unidade. Não tem como. Não tem como. Perseverança unânime. Unânime. Todos os dias, aonde que eles estavam? No templo. templo. É. Estava lá unânime lá no templo. Isso. E partindo o quê? O pão em casa. Casa. Olha, estava em casa. casa, O pão ali, ó. O pão, quando fala pão, é alimento, tá? Sim. Hoje pode ser uma feijoada, pode ser um churrasco. Opa, exato, Entendeu? é. Se quiser, pode nos convidar. Nós Opa, estamos aí com prontos para certeza. isso. É verdade. Entendeu? É isso, um bolo, esse negócio todo aqui. Que às vezes ainda estão aí fazendo aqui, dando exemplo aqui de como era na época, né? Parte contemporânea. Sim. Então, quando eles fazem isso, né, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria, singeleza de coração. Sim. Então, se não tivesse unidade, você não tinha como estar ali. Você não tem como você estar. Então é interessante ver essa igreja, essa forma, e a forma que eles resolviam, trilhava, né, o caminho de Deus, mostrando ali o que eles faziam, né? E a gente pode falar, tirar aqui muito tempo, a gente não tem muito tempo agora para falar sobre isso. Então, mas quero caminhar só alguns tópicos que eu achei interessante dessa igreja para viver unidade. Para viver unidade, nós precisamos perseverar, como eles aqui. Irmãos, não é fácil perseverar. E aí eu quero fazer essa analogia do purê de batata. Você sabe como é que faz um purê de batata? Dono de casa sabe. Alguns homens também sabem. Eu sei como é que faz. Então, primeiro você tem que pegar as batatas. As batatas é diferente, né? Do purê e o saco de batata. Exato. Por exemplo, o Wilton falou sobre isso. As batatas dentro do saco representam a união. União, pastor. Isso aí. Elas estão juntas, Isso aí. mas elas não são umas. Exatamente. Elas estão no mesmo saco, no mesmo lugar, Sim. mas elas não são umas. E isso é união. E isso a gente não quer. Exato. A gente quer que a igreja, né, e até nesse propósito, até que sejamos um, até que sejamos o purê. Pode até falar, tamo junto. mas Tamo pode falar, junto. tamo unido. Não estamos unidos. Não estamos em unidade. Às vezes você está no mesmo saco de batata chamado Redenção Cristã, mas você ainda não está dentro do purê chamado Redenção Cristã. Então, dentro desse saco de batata, primeiro você precisa dali. Para fazer o purê, você escolhe a batata, você pega as batatas que estão no saco. Se a batata tiver bichada, tem batata que tem bichada, você corta aquela parte bichada, aproveita ela. Zé Você Certo. não joga ela fora. Não. Tem batata que é grande, tem batata que é pequena, tem batata que é gordinha, tem batata que é magrinha, tem batata que é grande, tem batata pequena, tem batata que está deformada. E aí, isso dentro do saco, você consegue identificar as diferenças, a diversidade dessa batata, e essa talvez até te atrapalhe. Tem batata suja, batata limpa. E aí, Sim. não dá nem pra gente fazer essa Pô, analogia não dá toda não. com esse tempo. Dá, dá. Marca outro dia pra falar só sobre verdade. purê de batata. Pequena, grande. Né? Sobre purê de batata. E aí, no purê, como é que são as batatas? Primeiro, elas passam no fogo. Uhum. Exato. Depois elas são amassadas. Tem gente que descasca antes, a gente descasca depois, mas elas são amassadas, colocada ali uma manteiga, oxa, que fica Meu Deus. gostoso, né? Gostoso, Vai né? dar aquela ali. E quando você coloca aquela manteiga, todas aquelas batatas, a batata grande, a batata pequena, a batata bichada que foi cortada, Sim. a batata que vem deformada, elas se tornam um só purê. Dá pra separar, pastor? Uma de cada depois? Não tem mais. Depois que está no purê, não tem como saber quem mais é quem, porque Nossa, é isso. uniforme, é uma unidade. É isso aí. E é isso, até é o que propósito. sejamos um purê de batata, nós queremos, é esse o propósito nosso, na nossa igreja, para que possamos avançar. Nesse ano do avançar, queremos ser o purê de batata. Exato. Então a característica, seja perseverante. É fácil? Não é fácil. Não vai ser fácil, mas nós precisamos ser perseverantes. Por quê? Vai vir situações que vai testar a nossa unidade. Vai vir situações que vai testar a É nossa, verdade. o nosso suportar, o nosso dar certeza. suporte.
Poxa, eu vou ter que Vai dar testar suporte. resiliência, né? Vai Será ter que eu tô resiliência. resiliente para suportar essas coisas? Resiliente é você superar isso. Superar. É os problemas virem, Aham. é com esses problemas você conseguir superar eles Isso aí. em cima disso daí. Isso aí. E eu vi uma outra característica bom que a gente estava falando aí sobre a igreja que quer viver unidade, a igreja precisa ter alegria. E a alegria eu tenho que ter facilidade de tocar no irmão. Sim. Tem facilidade de estar contigo, Sim. de compartilhar. Você pode ver como uma igreja não tem unidade, as pessoas não têm prazer de estar juntas. É verdade. Não tem prazer de estar em comunhão, não tem prazer de estar perto da outra. E você vê como a igreja tem unidade, eu vou dizer para você, é quando você para ali, você tem aquele prazer de conversar, você conversa com um e você conversa com o outro, está dentro de uma unidade, está dentro do mesmo propósito, mesma língua, mesma visão. Você vem pro culto, o culto passa 40 minutos e tu não sente. Exato. Você tá ali, e eu tô dizendo isso porque no culto de ceia, né, que a gente estendeu um pouquinho, Sim. quando eu cheguei em casa, eu fui almoçar, eu falei assim, ué, 2 horas da tarde? Falei, que hora que acabou o culto, Sim. gente? Que eu não sentia a hora passar. Por quê? Porque a gente tava tão unido, tão conectado ali, e Deus tava, a presença de Deus estava tão notória ali que a gente estava, cara, eu só quero Sim. me deleitar nesse Você não processo. teve pressa de sair Não, da presença não, de mas, Deus. cara, eu vou ficar aqui. É porque você não veio por uma obrigação, né? Apesar de Isso. ser um dia das mães, né? Sim. É um dia típico, né? Que realmente todo mundo estava ligado, querendo ir para casa, né, dos seus familiares ou preparar algo. Mas quando você entra na presença de Deus, é por isso. Sim. E tem um texto da Bíblia que eu gosto muito. Jesus ele fala assim, que aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, por amor, não é digno de mim. O aborrecer, não você ir lá e aborrecer ele, não. Não. É você valorizar mais Mais a aquele. Deus, Qual é a tua prioridade? Pô, isso é muito forte. E a prioridade de estar na presença de Deus vai gerar essa unidade. Irmãos, ainda que você esteja com a caneta vermelha, eu estou com a Flamengo, ó. Bota aqui. A minha azul, pronto. Aqui, ó. Caneta vermelha, preto ou azul, mas nós somos um. Exatamente. Tudo Aquilo cumpre que um Deus propósito. Tá trazendo para nós. É verdade. Então, essa alegria é importante de ter, de estarmos juntos, a satisfação de ter o relacionamento um com os outros, de essa satisfação de dar o suporte, Sim, de sim. ter essa ajuda. E eu acho que uma outra coisa que a gente falou também é a simplicidade. Isso gera unidade. Poxa, eu não preciso colocar os meus status ou aquilo que eu tenho para que o outro se aproxime de mim. Porque você vai querer se aproximar, às vezes, por vontade. Por vantagem. Mas da simplicidade, poxa, eu tenho assim um exemplo bem legal. Deus me deu uma oportunidade de fazer parte de um livro, né? Sim. E aí, quando a pessoa pegou o livro lendo, lá no final tem a biografia. Quando ela leu minha biografia, ela falou, que é isso, pastor? Você só tem isso tudo? Ah, Eu falei, tudo o quê, cara? Aham. Caramba, isso. Aí eu falei assim, sim, já. Poxa, caramba, nem imaginava. Então são coisas assim muito legais que você... Sim. Isso não pode separar a gente. Tem que Sim. aproximar. tem que aproximar. Aproximar. Às vezes, você tem um grau de escolaridade ou você tem uma condição Sim, financeira bem alta. Isso não pode separar. Isso tem que pelo ser contrário. moeda para trazer unidade. Exato. Se eu tenho condições financeiras e eu posso abençoar o meu irmão, eu devo fazer isso. A igreja primitiva fazia isso. E sem pesar, né? Eu via a necessidade do irmão ali. Peraí, opa, aquele irmão está na necessidade, toma aqui. Sem nada, sem precisar estardalhaço, porque a Bíblia fala sobre isso, né? O que uma mão direita faz, não precisa. Mas você começa até a motivar isso. É verdade. Isso está dentro da unidade, dentro da simplicidade. E você não olhar só para as suas necessidades, mas você olhar para o outro. E quando você olha para o outro como se estivesse olhando para você, você consegue enxergar a necessidade. É verdade. E como? Fala assim, puxa, eu tenho isso aqui. Sim. Aquele irmão está precisando disso. Pois Deus me deu condições e eu posso abençoar. Isso é E aí verdade. você chega lá, irmão, nem precisa falar nada. Sim. E aqui vai embora. E deixa Deus falar com ele. E às vezes você vai ser instrumento, resposta de oração para muitos. Uma igreja que quer viver unidade, ela tem que pensar no outro. Ela tem que olhar para o outro como para si mesmo. E ajudando ele nessas dificuldades. Quantas pessoas estão passando dificuldade dentro da nossa igreja? Estamos falando de unidade? Vamos falar de unidade? Você sabe quantas pessoas na tua igreja está doente? É verdade. Quantas pessoas dentro da tua igreja ela não tem conseguido vir ao culto? Quantas pessoas dentro da igreja, né, estão distantes e você não pode ir lá? Você pode dar uma ligada?
Poxa, você faz parte do grupo da igreja, você tem o telefone de quase todo mundo. Você pode mandar uma mensagem para essa pessoa, dizendo que ela é importante, que ela faz parte do corpo, ainda que você não sabe nem qual é a função dela, mas ela é essencial. É essencial para o corpo. Isso é unidade. É viver essa simplicidade, que na realidade é para que possamos ser não só sinceros, né? Sincera, viver de fato, de verdade, não é utopia que a gente está querendo falar aqui. Estamos falando de coisas que nós vivemos, coisas que nós fazemos. É um evangelho de verdade, genuíno, o que Jesus Cristo está nos ensinando através da palavra de Deus. Você falou de simplicidade e eu vejo o seguinte, é uma grande dificuldade que a gente tem que desconstruir em nós, que simplicidade não é eu pensar menos de mim, porque quando eu penso menos de mim, fica impossível olhar para o outro e enxergar necessidade nele. Mas é aceitar quem Deus já pensa, o que Deus já pensa ao meu respeito, que eu sou filho, que aí a gente anula a orfandade, que Ele é o meu Senhor, a gente anula o senso de falta de autoridade e submissão, e reconhecer que eu já sou abençoado. E aí as autoridades já fogem aonde a gente olha assim e fala, cara, eu já tenho... Deus já tem um diagnóstico ao meu respeito. Eu sou filho, eu sou abençoado, eu sou cuidado. E aí quando eu aceito aquilo que Deus já tem sobre mim, eu consigo olhar para o pastor Marco e falar assim, cara, eu já sei quem eu sou, filho. Agora eu vou no pastor e eu vou ajudar naquilo que eu conseguir ajudar. Porque o melhor de tudo da simplicidade é o seguinte, é a gente entender que a gente não precisa tocar trombeta. Porque se a gente toca trombeta, quando acontecer a ajuda, quem é que vai ser beneficiado e glorificado? A gente. Mas quando a gente faz aquilo ali com amor, entendendo que é Cristo que está nos enviando, nos comissionando para fazer, a gente vai dar glória a quem realmente é digno de toda glória. Sim. Foi Deus que fez, foi o Senhor que me enviou, foi Ele que fez com que tudo cooperasse para acontecer essa ajuda e facilita, igual você falou, né? A gente não precisa mais dizer quem nós somos. No momento oportuno, Deus vai nos pegar e falar assim, calma aí, agora vou te levar para ali, você vai ajudar aqui. Com isso que você tem. Até porque aquilo que temos, não temos por nós mesmos, mas porque Deus, pela sua infinita misericórdia, nos abençoou. E por que nós, que fomos abençoados por Deus, não vamos dar de graça aquilo que de graça estamos recebendo? Só para dar uma falinha aqui final e corroborando, né? Corroborando? Afirmando, né? Fortalecendo, não mudando nada. Isso tudo que o Elias falou, que o pastor Marco acabou de mencionar também, isso se mostra quando nós entendemos que dentro da unidade é gerada a dependência. De quem? É quando nós iniciamos o texto. Quando nós não entendemos que a unidade ela gera uma dependência nossa da criatura para o Criador, você fica difícil de você se relacionar. Sim. Nós precisamos primeiro entender que nós estamos imersos, profundamente relacionados em Cristo, que é o que Romanos 12, 5 diz aqui, em Cristo e membros uns dos outros. É um pontozinho muito interessante. Então, esse em Cristo nos leva a entender que nós somos dependentes. Sim. Então, nós precisamos entender isso, né? Para que a igreja possa ter essa unidade saudável, nós precisamos entender, irmãos, que nós somos primeiros dependentes de Cristo. Só para... Porque aí acontece tudo isso. Sim. Essa dependência e uns dos outros. Porque automaticamente eu dependo de Cristo, que é o cabeça do corpo, mas eu preciso entender que eu também dependo de você. E a gente vai ver dentro de Romanos que ele trata também sobre isso, Coríntios também trata Paulo falando sobre isso, né? Paulo trata sobre isso, sobre o quê? Sobre os mandamentos recíprocos, sobre a mutualidade. Então, para que uma igreja que quer viver a unidade, até que sejamos um, né? Até que sejamos um. Então é um processo que vai. É um processo. Um processo que vai ter aí. Nesse processo, eu preciso ter mutualidade. Mutualidade. Então vamos lá. Amar uns aos outros, honrar uns aos outros, servir uns aos outros, sujeitar-se uns aos outros, suportar. Opa, suportar não é falar, eu não aguento fazer esse irmão, não. É dar suporte, é carregar ele nas costas. É amor. Carrega nas costas mesmo, vamos embora. Vamos ali, eu fiz uma brincadeira, um camarada que surgiu um efeito muito bom. A gente estava na célula, eu convidei ele para vir à célula, ele não foi. Por algum motivo ele não foi. Meu visitante. É quando eu tô indo para casa, eu encontro com ele. Aí eu falei, agora, ele já foi se escondendo de mim, olha só, eu não falei nada. E eu vim em amor com ele, eu falei, rapaz, agora eu vou fazer assim contigo,
vou te suportar. Ele, que isso? Sabe como eu vou te suportar? Vem cá. Joguei ele nas costas, semana que vem eu vou te levar assim. Nas minhas costas. Aí ele ficou impactado com aquilo. Isso é dar suporte. Sim. É você levar as cargas uns dos outros. É a mutualidade que a gente está falando, né? Instruir, aconselhar, confessar os pecados uns aos outros. Está dentro da mutualidade. Para viver a unidade eu preciso disso. Ailton, poxa, pensei mal do Elias. Elias, pensei mal do Hilton aqui. Cara, me ajuda aqui em oração. Mete a mão na minha cabeça. Já expulsa esse espírito de rebeldia, de submissão, e quer quebrar a unidade do corpo de Cristo. É um agente infernal. Infernal. E a gente tem que ter cuidado, sabe por quê? Tem pessoas... o Diácono Luiz, no nosso discipulado, o Diácono Luiz falou isso. Né, que às vezes a pessoa, ela vem e faz uma crítica da pessoa pra você. Você não tem nada contra aquela pessoa, mas você é influenciado negativamente de uma forma. E isso quebra a unidade. Rapaz, isso é coisa infernal. É a seta que vem e fala assim, tá vendo? Vamos falar o Hilton, isso. Hilton, Elias, isso. Eu não tava nem pensando no Hilton, Elias, nada disso. Mas o diabo não permite mais. Não, irmão. Igreja, repreenda isso. Está repreendido em nome de Jesus. Não aceita isso, não. Irmão, não quero saber disso, não. É verdade. Irmão, vamos orar aqui agora. Senhor, liberta o coração dessa pessoa que está falando mal do meu irmão aqui, porque eu quero viver unidade com ele. Para que ele possa viver. Não seja influenciado negativamente. Sim. Então, está dentro disso daqui, para a gente poder confessar os nossos pecados. Irmãos, eu preciso. Igual o Elias falou aqui, né? Na questão do sentimento que ele tinha quando alguém arguía ele. Sim. E havia um pensamento logo, será que isso é para bom ou para mal? É sempre isso, né? Eu lembro também quando eu estava numa outra denominação, e aí eu fazia tudo lá na igreja, tudo. Aí as pessoas chegavam para mim e falavam assim, o pastor como é que ele diz? Tá me bebendo a sua sopa, um negócio assim. Tá bebendo a sua sopa, um negócio assim, né? Tá vivendo na tua sopa aí, você faz tudo. E gera aquele negócio dentro de você, né? Cria aquele negócio, eu falei, rapaz, é verdade. Dá vontade de você parar de fazer tudo. Mas o Espírito Santo aí veio e falou pra mim assim, você tá fazendo pra ele ou pra mim? É verdade. Aí muda a história. Não muda, meu irmão. É pra ele. É por ele, pra ele. São todas as coisas. Tudo que você faz aqui não é pra homem nenhum. Não é pra mim, não é pastor João. Não é. É verdade. Você tá fazendo pro reino de Deus, é pra Deus. Né? E se você é voluntário nessa igreja, você trabalha para Deus, não trabalha para nós, trabalha um para os outros, para nós abençoarmos. Então, dentro dessa mutualidade, eu preciso consolar, eu preciso edificar, ser hospitaleiro, levar as cargas uns dos outros, lavar os pés. Eita! Hilton, lavar os pés. Irmão, você quer saber se tem unidade? Você conseguiria lavar os pés uns dos outros. É verdade. Imagina aquele pé cheio de sulé, de micose, já pensou? Mas bota uma luvazinha, não tem problema não. Máscara, né? Bota uma máscarazinha. Meu irmão, bota aí, vai lá. Olha, vou dar um exemplo. Lembrei de do filme O Quarto de Guerra, lembra, né? Que a esposa tinha um chulé enorme. O marido não lavava o pé da mulher, né? Por causa daquele cheiro. E aí ele... Um belo dia, quando ele é transformado, alcançado, quando Jesus transforma e tem unidade, ele suporta. Ele bota a máscara, olha só, botou a máscara, botou a luva e fez a massagem, fez o processo lá. Irmãos, de repente você precisa disso. Sim. Espera um pouquinho. Você precisa disso. De quê? Abrir mão de alguma coisa para servir o outro. Ainda que você acha que é ruim. Mas lavar os pés é isso. É mostrar que o outro é maior e você é maior em Cristo. É verdade. Quando você se mostra, né, abaixo, inferior, que a Bíblia fala que você precisa pode ser superior. E você é o primeiro, como diz o texto, né? Quem quer ser o primeiro, vai lá ser o último. Exatamente. Quem quer servir. E no ABC do crente é descer para subir, é servir para ser grande. E está dentro disso. Irmãos, dentro da unidade aí, nós estamos avançando e entendemos que Deus tem falado contigo poderosamente. Até que sejamos um. Então vamos estar juntos aí para que sejamos um. Amém? Tem alguns avisos para vocês. Sim. E eu quero repassar aí. Sim. Se prepare, irmãos. Ô, glória a Deus. Glória. Semana que vem, olha aí, ó, prepara aí, semana do Glória Week, semana de glória, onde Deus vai derramar da sua graça, do seu poder, e aí a gente tem esse tema aí, né, até que sejamos um, Deus vai derramar poderosamente, de segunda a domingo nós vamos estar aqui nessa semana, e de segunda a sábado os cultos serão às 19h30.
Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, às 19h30. Deus vai fazer coisas poderosas aqui, ministrações onde nós teremos orando pela tua vida, para que você que tem dificuldade de ser dificuldade de estar em unidade, nós vamos estar orando. Deus vai quebrar essas barreiras, Deus vai fazer coisas grandes. Ó, eu tô crendo que Deus vai fazer o que fez lá quando o povo era lá em Gênesis, hein? Eu creio. Tudo que eles pediram e tentaram, Deus fez. Então pode ser a semana do teu milagre, pode ser a semana da tua transformação, a semana que Deus vai fazer coisas poderosas por ti, em você, através de você, onde Deus vai te usar poderosamente. Então vem, ó, de 22 a 28. Então vamos estar aqui de segunda a sábado com culto às 19h30. No sábado nós teremos o culto jovem. Opa, quem é o culto jovem, meu Elias? Fala aí. Ó, se eu fosse você... Eu não queria dar um spoiler, não. Só um pedacinho, Mas só se um eu fosse pedacinho. você, eu não perdia. Porque o nosso culto jovem vai ser um pouquinho diferente, vai ser o culto jovem Glória Week. Então, opa, tá só- bom. só- Tá bom, tá bom. Vem. Vem, se prepare que vai ser coisas poderosas. E no Ô, domingo, glória. ele vai estar fechando com o culto às 10h30. Isso. Onde vai estar fechando e nós vamos estar comemorando o aniversário da igreja. 27º aniversário da Igreja Evangélica da Redenção Cristã. Estamos aqui juntos, aqui celebrando o Senhor, servindo o Senhor, uma igreja que cuida de vidas, então caminhando você. Também lembrando que a gente vai começar o nosso devocional. Esse nosso devocional vai começar dia 18, irmãos. Dia 20. Começa dia 20, no sábado. Nós começamos, dia 20 é o aniversário da minha mãe, tá? Dia 20, no sábado, agora de maio, a gente vai começar 30 dias desse devocional, até que sejamos um. De novo, vai estar no aplicativo, irmão, se prepare, entra lá, participe. É o momento que você tenha para poder fazer o teu tempo com Deus, tirar o teu tempo a sós com Deus. Aproveita esse devocional. Sim, vai ser Nós bom. temos... Também, são 30 dias. 30 dias mesmo. 30 dias, se preparem, vai ser 30 dias. A gente vai começar no dia 20 e vamos até o dia 18 de junho sobre esse devocional. Ó, Baixa se o aplicativo, preparem, né? vamos estar oração, jejum, devocional. Pastor, não sei como fazer. Lá no nosso aplicativo tem como fazer, fica tranquilo. Entra lá que vai te ensinar. Eu não sei como é que faz jejum, lá mostra como é que faz. Vai ser bênção. Então serão 30 dias poderosa, onde que Deus vai manifestar a glória deles. Então a gente conta com você. Nós convocamos toda a igreja para esse jejum. Convocamos toda a igreja para essa semana do Glory Week. Ó, irmãos, e se preparem. Pastor, eu posso ir no culto sábado? É do jovem. Não, culto não é do jovem, o culto é de Deus. Exata. Eita. É para ele. Então qualquer um pode vir. É isso aí. Até vem os velhinhos, terceira não idade, vem vem todo sozinho. mundo. E traz o visitante. Vamos lotar essa igreja aqui, irmãos. Vamos fazer isso aqui. E a partir daqui a gente vai estar orando, derramando. O Senhor vai derramar a sua bênção sobre as nossas vidas, amém? Então te convoco para você venha fazer parte desse devocional. Esteja semana igual Week e amanhã esteja conosco nas nossas células. 19h30. Às 19h30, pastor, qual célula que eu devo ir? No aplicativo também tem. Exato. Não baixou o aplicativo? Não, abaixa lá, cara. Baixa o aplicativo, faz o login. Uau, não, faz lá, você vai ver. Você vai participar e também vai ter, sabe o quê? Uma coisa interessante. No aplicativo tem o nosso CTM, Centro de Treinamento Ministerial. Todo domingo, às 9 horas, até às 10h15, nós temos as nossas aulas, onde Deus tem feito coisas poderosas aqui. Olha, venha estar conosco, venha celebrar o Senhor, venha aprender no nosso trilho de ensino, com as classes avançadas. Se você que tem vontade de ser um líder de célula, tem vontade de ser supervisor, tem as classes avançadas, Equibalo, que vai te preparar para isso. Nosso Deus tem feito coisas poderosas aqui. A nossa igreja é uma igreja que anda debaixo da vontade de Deus, agindo como uma ferramenta de célula, nós temos quinta-feira a célula e temos domingo o culto de celebração. Estamos ajudando aqui fazer a obra de Deus, o texto da grande comissão. Estamos ajudando ao evangelho ser propagado através das células, através do culto de celebração. Vem estar conosco. Que Deus te abençoe poderosamente. Posso orar por você? Então, Deus, em nome de Jesus, queremos abençoar o teu povo. Como igreja aqui unida, reunida,
Coloca a mão, coloca a mão, coloca a mão, que isso? Opa, mas vamos juntar, não vamos você só estar junto, não. Deus, queremos abençoar a esses que estão nos ouvindo, esses que estão nos vendo. Senhor, onde o Senhor pode chegar, Deus, essa ferramenta tem estado, o Senhor possa fazer coisas poderosas. Se existir alguma dificuldade, ó Pai, para ter unidade nas famílias, que sejam quebrados agora. Ó Deus, seja desfeito toda a obra do diabo, toda a vontade humana, e a bênção do Senhor que não acrescenta dores esteja aí sobre esses tais. Deus, visita cada um agora, cada família, cada casa. Deus, em nome de Jesus. Agora, individualmente na pessoa, se ela tem dificuldade de se submeter, dificuldade de se relacionar, dificuldade de estar em família, Pai, nós queremos agora te pedir, trabalha nesses tais. Espírito Santo, opera, tu que convence, é o Senhor que convence, possa atuar na vida desses tais. Abençoamos, Senhor, a nossa igreja, ainda que somos muitos, Pai, mas queremos ser um, até que sejamos um. É isso que nós queremos nesses dias, aprender mais de Ti, da Tua palavra. Então usa-nos como ferramenta Tua, para o Teu nome ser glorificado, para abençoar, Senhor, essa comunidade, vai abençoar onde quer que nós possamos passar. Tome em Tuas mãos. Abençoamos, Senhor, o nosso bairro, a nossa cidade. Abençoamos o nosso país. Senhor, abençoamos o nosso estado. Abençoamos, Senhor, a terra, porque a terra te pertence, Pai. E nós queremos que o Teu nome seja glorificado. Que haja unidade no corpo de Cristo universal. Pai, nós choramos assim, te entregando a vida de cada um e te pedindo a bênção sobre essa igreja, sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém? Forte abraço, família. Que Deus te abençoe. Paz.